Glória a esse bom Deus. Fala se Deus não é tudo na nossa vida. Fala se Ele não continua sendo o Senhor da nossa existência. O que seríamos nós sem a presença dEle, sem o perdão dEle, sem as misericórdias dEle? Ele todos os dias Ele nos carrega no colo. Fala, Senhor, estou tão cansado, e de repente a gente abre os olhos e vê que, na verdade, Ele está nos carregando. Lutas, oh queridos, lutas nós teremos. Às vezes as pessoas ficam tão afoitas para as conquistas, para as coisas, e eu olho e falo, se elas soubessem como passa tudo depressa. Se o ser humano pudesse entender que tudo é passageiro e o único investimento bom que nós fazemos é no reino dos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Por mais que você seja ofertante, dizimista, e tenha no coração como eu, esse desejo constante de ajudar a obra, você antes mesmo de receber o teu salário, você já separa os seus 10%, ou a sua oferta, você é grato, né? Você não é como o povo de lá do mundo, do catolicismo, desculpa falar tão claro, que o padre tem que fazer quermessa, tem que fazer festa para vender a pamonha, a paçoca, o cachorro quente, para manter a paróquia. Porque lá eles dão a esmola. O povo evangélico não. O povo evangélico, ele gosta de ofertar. É algo que entra com as nossas novas características. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós gostamos de dizimar, nós gostamos de ofertar, nós gostamos de ajudar a arrumar alguma coisa. E não porque o devorador vai sair da tua vida. Não, eu sou dizimista e sei que entra o cupim, que carro se bate, mesmo sendo dizimista. Mas o que eu carrego dentro de mim é maravilhoso. Uma alegria plena. Que meu investimento é muito maior do que eu penso. É no reino de Deus, nessa terra. Não é verdade, Ju? Já passou dessa fase. E aí, o devorador entrou, você... Não, o devorador ele só vem por ordem de Deus. Ele entra e sai por ordem de Deus. Essa é a grande verdade. Mas eu amo dizimar, eu amo ofertar. Eu amo desprender parte do que é meu para as coisas de Deus. Me faz bem. Não, inexplicável. Você sabe explicar? Vocês sabem explicar, Ju? Você sabe explicar, Haru? Sabe explicar, Reinaldo? Daniel? É inexplicável, Lúcia? Não é inexplicável? Zélia? Inexplicável, não é? É algo maravilhoso, né, Jaime? Né, Alzira? É algo que nos sustenta, nos dá força. Sabe, poder ter para levar a oferta no altar. Não é verdade, povo de Deus? E aí a gente fica muito só olhando esse lado material. É gostoso Deus agir no lado material nosso. É maravilhoso. Principalmente, como eu disse em live, tem gente que está fiel na live, né, Li? Né, Elisângela? E como eu falei na live, eu acho que a maior prosperidade, acho não, a maior prosperidade é a saúde, não é? Não é verdade? Mas vamos tirar essa parte saúde, né? Vamos tirar. Gente, que gostoso construir no reino de Deus. Que gostoso criar bens lá. Ganhar almas. Evangelizar. Levar o reino. Nem se for pulando a amarelinha, né, Simone Ravaiani? Mas levar o reino com a inocência. Como crianças. Que talvez nem sabemos o que estamos fazendo direito em frente de tantos monstros de fé.
Hoje nós, pela internet, conseguimos enxergar monstros da fé. Né? Eu acredito que tem homens e mulheres de Deus que são monstruosos. Eles têm uma fé sobrenatural de conseguir estar na mídia, de conseguir ter igrejas grandes, de conseguir ter células e ter um conhecimento da palavra que se aprofunda e Deus vai aumentando o conhecimento deles. Talvez a gente está anos-luz de distância do conhecimento da maioria deles, da monstrualidade de fé que eles têm, que eu admiro, né? Não somente esses nomes conhecidos na TV aberta, mas também pela internet, não é verdade, pessoal? Acho que todo mundo acompanha vários pastores de Deus. Graças ao Senhor não ficou mais aqueles falando bobrinha, tem muita gente boa, pelo menos no meu YouTube, porque eu busco vem coisa boa, logo em seguida vem só gente boa. É assim o seu? Se você procura pornografia, seu YouTube vai trazer pornografia, porque é inteligência artificial. Agora, se você procura reino de Deus... Agora, não sei quem procura a pastora Cléo e Kel, o que acha depois, sabe? O que vem depois. Não sei, gente, porque é meu próprio canal. Mas espero que venha gente boa, né? Logo em seguida, nós subimos com Jesus. Amém? Mas a gente pode estar, assim, anos-luz de distância de todos eles. Mas pelo menos eu vou falar por mim, tá? Eu não posso assinar embaixo por todo mundo, mas eu posso assinar por mim. Gente, eu faço tudo com muita pureza, muita verdade. Como diz a Simone hoje para mim, é o meu tudo. É a minha verdade, é a minha pureza. Eu não sei ser outra pessoa, eu não sei viver de outro modo. Talvez eu não tenha tanta profundidade ou não expresse tanta profundidade teológica como muitos querem. Não tenho aquela memória incrível que as pessoas têm. Mas eu posso dizer para vocês que o que eu faço é autêntico. É 1000% Jesus. É sincero, é verdadeiro. E eu creio muito. E às vezes eu vou ficando muito teóloga, sabe? Porque a gente, para pregar, tem que ler muito, né? Tem que pesquisar muito, para não falar besteira. Ainda mais gravando, né? Que medo. Vocês que têm pregado aqui. Hoje é o Tiago Andrada. Quem tem pregado no altar, levanta a mão. Além de passar pelo meu filtro, meu olhar, né? Meus ouvidos... Lógico, de Deus em primeiro lugar, mas o filtro da filmagem. E, gente, para a gente pagar mico é rápido, né? É rápido. Então, a gente vai ficando muito teólogo. Aí eu lembro sempre da pastora Cláudia, falando assim, Kelzinha, porque ela, gente, na época que o Mário era jovenzinho, eu era criança, ela tinha um grupo de jovens. Mas o grupo de jovens da pastora não era para dançar, não, rebolar. Né, Conceição? Não era. Não era mesmo. Cantar era no seco, era o violão e cantando sem parar. Mas o grupo dela era para estudar a Bíblia. Minha mãe passava horas e horas e horas e horas e horas fazendo teologia, gente. Ela sabia muito, muito. Ela lia, ela buscava. E ela chegava para mim e falava, Kelzinha, escuta, filha. Não adianta falar difícil. Não adianta procurar palavras difíceis. O Evangelho, ele é poderoso, mas é simples. O Evangelho, Jesus é simples. Olha com simplicidade. Não fica procurando. Chega uma hora, as doutrinas dos outros mudam, a visão das pessoas mudam, mas a palavra nunca muda. E quando ela chegava na frente, Deus falava através dela, não era? E às vezes eu passava horas estudando, ela chegava e falava tudo, eu falava, meu Deus, mãe, eu fiquei horas estudando. A senhora abriu a boca, já Deus falou por você. Era incrível. As pessoas chegavam para ela, pastores chegavam para ela e falavam, quais livros você está lendo ultimamente? Porque nós estamos lendo esse. Eu já era mais de ler livros mesmo no final, né?
quando eu já fui pegando a palavra tal. Mas ela dava uma olhada assim, esses livros, não é livro de estudos bíblicos, livros evangélicos, está entendendo? Opiniões, né? A redação dos outros. Ela falava, não, eu não tirei de livro nenhum, eu tirei da Bíblia. Ué, tem um livro mais sábio que a Bíblia para me explicar o que eu acabei de explicar? Ela falava, tem algum livro que me explique melhor do que a Bíblia está me explicando? Eu não sei, hoje as pessoas precisam de tanto estudo para tanta coisa. Algo que era simplesmente chegar cheio do Espírito Santo e ler a passagem e o mar se abre na mente da gente. Nós estamos vivendo uma geração morta. Uma geração que precisa todo mundo explicando a mesma passagem. Nós precisamos de tantas teologias em cima de uma mesma parábola. Porque é uma geração que não busca Deus. É uma geração até que jejua, porque o jejum intermitente aí tá de moda. Então as crentaiadas tudo entraram. Vamos porque jejum é bom, porque jejum é bom, vai ficar tudo retardado, porque não sabe a hora que começa, a hora que termina. Porque não sabe porque o Espírito Santo tocou o coração. Não está fazendo porque quer uma autoridade de Deus para pisar serpentes e escorpiões. Se falo para orar, daí todo mundo começa com a mesma oração. O mesmo berro, a mesma oração, a mesma interpretação. Peraí, o Espírito Santo, ele nos dá exclusividade. Exclusividade. Um fala mais doce com Cristo, outro fala mais alto com Cristo, mas cada um tem a sua personalidade. Mas a gente tem que buscar o Espírito Santo. Não porque o irmão está falando glória, eu vou falar glória também. Isso é esquizofrenia, gente. Por isso que nós estamos vivendo um evangelho morto. Porque nós estamos vivendo como esquizofrênicos na fé. Nós temos que buscar a Deus de coração. Buscá-lo. Insistir, persistir em buscar a presença de Deus de manhã, à tarde, à noite. Ao meio-dia, a hora que come, a hora que dorme. Quantas horas se metendo na vida dos outros pelas redes sociais. Quantas horas aqui, manipulando um ao outro. Está na hora de buscarmos o Espírito Santo. Desligar tudo. Às vezes, quando é necessário desligar-se de tudo e ligar-se para ouvir a voz de Deus. Gente, tem hora que tem que ouvir a voz de Deus, e não é no meio desse barulho todo da vida dos outros, das vidas sentimental, que nós vamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é magnífica. Ela nos corrige. E fala quem quer ser corrigido nos últimos anos. Você conhece alguém que quer ser corrigido nos últimos tempos? Estou falando corrigido por Deus. Eu não conheço, gente. Você conhece? Você tem algum amigo, algum colega de igreja que quer ser corrigido? Até fala, corrige-me, Senhor. Ai, se puder tirar minha vida. Primeiro tropecão que dá, ai, não quero morrer. Eu falo falsa. Falsidade mora nas pessoas, a hipocrisia. Porque ninguém quer ser corrigido. A gente quer ouvir, o outro fulano aprontou, mas se falasse mais, você também. Se eu falar mais, você também tem que ver o seu lado. Já tentou falar mais você para alguém? Oh, crianças de Deus, que absurdo, né? O que acontece? Sai batendo o pé, sai chorando, ou sai assim, eu vou me vingar. Mas aqueles que são nascidos da água e do Espírito de Deus,
Nós precisamos ouvir a voz do Senhor falando com a gente, corrigindo, direcionando a vida da gente, tirando esse grande eu que estacionou na humanidade. Qual foi a primeira mentira que o diabo falou para Eva, Tiago? Que Deus não queria que eles comessem do fruto, para eles não serem como Deus. Não foi? Foi isso, Yuri? Porque o diabo falou para Eva assim, ó, Deus não quer que vocês comam dessa fruta, dessa árvore. Era árvore mesmo, não era sexo nada. Sexo quem criou foi Deus. Era fruto, é obediência. Não é verdade? Aí ele falou assim, ó, se você comer, Deus está falando que você vai ser como um Deus. E o que o diabo está falando hoje para a humanidade? Você que é tecnológico, Andrade, e vai pregar, sabe que é isso que eles estão procurando para ser. Porque eles acreditam que o ser humano criou deuses. Que, na verdade, o ser humano tem que se tornar um Deus. E a tecnologia vai ajudá-los a isso. Olha que absurdo. É isso? E o que acontece? O diabo está nos oferecendo de novo, não é, Vavá? Sermos como Deus, ou um Deus. Não, eu não sou um Deus. Gente, eu não aguento 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Imagine se você aguenta seu marido e seu filho falando ao mesmo tempo. Já é uma loucura, não é? Agora imagine o filho de todo mundo e o marido de todo mundo. Deus, 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 Deus te pague, Deus. Eu não nasci para ser Deus, não. A pessoa cria problema, tem vontade de falar assim, agora coma. Não é verdade? Não é isso que vocês têm vontade de fazer? Dá para a gente ser Deus? Fala sério. Não é, Thalita? É Thalita, né? Tatiana? Thalita? Qual é o seu nome mesmo? É Gabriela, desculpa. É que eu estou tratando de uma Thalita, mesmo caso, viu, Gabriela? Pronto, seu nome virou Thalita na minha cabeça. Gabriela. Mas não é verdade? Você aguenta alguém falando na tua cabeça? Criando problemas. Não dá vontade de ter um dedo mágico assim, dar uma queimada assim no miolo da pessoa até ela se endireitar? Mas Deus é bom. Ele consegue ter a paciência. Esses dias eu comecei a orar e eu estava parecendo umas ovelhas minhas que quando chora eu tenho vontade de bater. Ai, pelo amor de Deus. Eu chego e falo assim, oh, minha amada, você está muito trágico. Aí eu comecei a orar e eu falei, meu Deus, eu estou parecendo as minhas ovelhas, não quero ficar igual não. Daí enxuguei a lágrima e comecei a conversar com Deus, com dignidade, que eu pensei assim, tu és Deus, mas tu não é obrigado a aguentar essa nhaca. Não é verdade, gente? Sobriedade. Imagina eu querer ser igual a Deus. Eu quero chegar na presença dEle e glorificá-lo. Eu quero um dia estar na eternidade com Ele e declarar que só Ele é o Senhor. Eu quero estar com milhares e milhares e milhares de salvos, declarando que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, aleluia. Quero andar despreocupada pelas ruas de ouro de Jerusalém, pipocando para lá, pipocando para cá, sem me preocupar com nada, só fazendo a vontade dEle, aleluia. Sabe, porque eu não nasci para querer o lugar de Deus, eu nasci para servir a Deus. E você? Ardeu a vontade de servi-lo? Deu mais vontade de adorá-lo? Deu vontade de engrandecer o nome dEle? Então agora a Fabiane vai vir fazer a primeira oração. Vocês vão fechar os olhos. Aí a Fabi e a Stephanie vão estar aqui cantando um louvor e o Andrada vai vir pregar, tá bom? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. E vamos falar agora com esse Deus maravilhoso. Então, falando com o Pai. Senhor, meu Deus, estamos mais uma vez reunidos na sua casa, Pai.
para engrandecer o seu nome, Pai, para adorar a Ti, Senhor, da melhor maneira, com o coração puro, transformado em Ti, Pai. Abençoe a cada um, Senhor, conforme a necessidade, Pai. Abençoe a todos, Senhor, em todos os sentidos, Pai, mas principalmente espiritualmente, Pai. Que nós possamos ser cada vez mais fortes em Ti, Pai. Que nós possamos cada vez mais entregar no nosso coração, a nossa alma para Ti, Pai. Entregar cada vez mais todas as nossas áreas às Suas mãos, Pai. Para que Tu possa nos guiar, Senhor. Para que Tu possas fazer o que é melhor a cada um de nós, Pai. Faça de nós, Pai, cada vez mais querendo mais a Sua palavra, querendo mais dos Seus conhecimentos, querendo mais e mais estar perto de Ti, sendo aquele amigo, Senhor, que consegue entender a cada passo, a cada novo projeto nas nossas vidas, Pai. Faça de nós, Pai, soldados fortes em Ti, Pai, não só, Senhor, para seguir até o fim da nossa vida, mas também a fim de falar do Seu Evangelho a todos e qualquer Senhor, mas não de uma maneira vazia, de uma maneira de saber andar contigo, de uma maneira transformada em Ti, de uma maneira verdadeira e pura, Senhor. Coloque em nós cada vez mais forte essa vontade de Te querer mais, de querer Te adorar mais e mais, Pai. Faz de nós, Senhor, cada vez, Senhor, querendo ser melhores em Ti, arrependendo-nos, Pai, cada vez mais e nos corrigindo a cada instante mais, Pai. Abençoe também aqueles que não estiveram presentes hoje, Pai, e os alcance, Senhor, também, Pai, fazendo então sentir essa vontade de falar contigo, independente do local, Pai, essa vontade de Te adorar, independente de onde estiver, independente da situação, Senhor, e também abençoe aqueles que forem adorar a Ti aqui no altar e falar da Sua palavra também, Pai, que possamos então ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, e cada vez mais com a unção diferenciada em Ti, Senhor. Dê-nos cada vez mais de Ti, Senhor, e menos de nós, Pai. Derrube cada vez mais o nosso eu, Pai, e cresça cada vez mais e mais em cada um de nós, Pai. Abençoe os próximos cultos também, Pai, tanto do Recanto quanto da Germânia, Pai. Já vai levando, Senhor, essa vontade de querer estar na Sua casa, nos corações, Pai. Prepare os caminhos de cada um, Senhor, para querer ir na Sua casa Te adorar, pois enquanto há tempo, Pai, que possamos ter esse tempo contigo na Sua casa, adorando o Seu santo nome, Pai, pois adoramos a Ti, Pai, nós engrandecemos a Ti, não só na Sua casa, não só na igreja, mas também em cada local, Pai. Essa adoração não pode parar em nenhum momento, em nenhum segundo, Senhor, que nós possamos cada vez mais falar contigo, adorar a Ti, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer instante, Pai. E abençoe o ministério também, Pai. Dê-nos cada vez mais a Sua saúde, Pai. Dê-nos cada vez mais a Sua unção e da Sua graça, Pai. Continue abençoando a nossa pastoria também, Pai. Continue dando saúde, continue a curando, a livrando de cada mal, de cada situação, a capacitando a cada dia mais, Pai. Dando a formosura e a beleza, Senhor, abençoando a cada instante, a cada área, Pai. Áreas, Pai, que talvez nós nem imaginamos, mas eu sei que Tu podes fazer cada vez mais o melhor para ela, Pai. Recompense, Senhor, por cada esforço, por todo amor, por todas as orações, Pai, e derrame 100 vezes mais de Suas bênçãos sobre a vida dela, Pai. Nós agradecemos, Pai, por estar presente na Sua casa e por falar conosco, Pai, desde o início do culto, e eu sei que estará presente até o final, Pai. Nós entregamos a Ti hoje não só nosso coração, mas a nossa adoração a Ti, Pai, e todos os nossos minutos a Ti, Pai. E eu engrandeço o Seu nome cada vez mais, pois Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor, em nossas vidas, em cada momento. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.
Não só espiritual, mas diversas outras áreas, porque Deus não nos capacita em apenas uma área, Ele nos capacita em áreas que nós nem imaginamos, porque Ele simplesmente é maravilhoso, Ele simplesmente é um Deus extraordinário que cuida de cada um de nós. Então, convido o Tiago Andrade a vir à frente. A paz, igreja. Todos abençoados. Glória a Deus, né? Estar na casa de Deus é maravilhoso. Mais um dia, mais uma semana vitoriosa, né? Com grandes lutas, pelo menos para a minha vida, né? Que foi bem corrida, tanto no trabalho como na vida pessoal também. Teve bastante coisas, tarefas diárias, afazeres que acabam tomando mais tempo, acabam tendo certas dificuldades, né? Mas com o Senhor Jesus à frente nas nossas vidas, na minha vida, a vitória é certa. Então foi uma semana abençoada na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, tudo abençoado pelo Senhor, né? Por Jesus, que tem acompanhado, tem abençoado a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu trabalho. Então, só tenho a agradecer aqui a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha casa, por tudo, né. Então, estava lendo aqui a palavra de Deus durante a semana, conversando com Deus para falar com Deus, né, o tempo todo, mas com o intuito aqui para trazer a palavra, né, para a igreja, para ter algum ensinamento aqui diferente, né? Porque a palavra ela é nova, ela é renovada a cada momento, a cada leitura que você tem um entendimento diferente, um entendimento para a sua vida diária, para a sua vida do cotidiano. Uma mesmo que você leia a palavra hoje, amanhã você lê a mesma palavra, você vai ter um outro entendimento, vai ter um outro uma outra vertente, um outro entendimento da palavra que possa ser interessante, né, para a sua vida, para a vida de outra pessoa, para você pregar, como a pastora falou também na live, né, para a gente, em vez de querer pregar para outras pessoas, também pregar para si mesmo, né, pregar para nós, para o entendimento da palavra, a volta de Jesus, que isso esteja nos nossos corações, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o tempo, né, que essa palavra ela não venha cair em esquecimento nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa vida, e que essa pregação seja para nós em primeiro lugar, né? Para depois você poder levar ela para outras pessoas, aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra, ouvir o ensinamento de Deus, conhecer o reino de Deus também, né? E serem alcançadas pelo Senhor, por Jesus, como nós aqui hoje, né? Acredito que a maioria que está aqui hoje na igreja, né, foi tocado, teve o coração ali amolecido para poder vir para a casa de Deus mais uma vez, para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos e tentar melhorar cada dia mais um pouco, de pouco em pouco, né? A gente vai conseguindo nos quebrantar, nos santificar, fazer mais as coisas de Deus, para Deus, né? Então, olhando aqui um pouco da palavra, estava vendo aqui um pouco sobre reverência, né, na casa do Senhor, que nós devemos ter, mas não só na casa do Senhor, mas na nossa vida, na nossa casa, né? Então, uma palavra aqui, vou deixar aberto aqui em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Vai ser bem rápido aqui mesmo, essa leitura, só para a gente ter um pouco de entendimento, né?
bem do que a pastora veio trazendo no começo também, para a gente ter essa reverência, esse temor a Deus, esse respeito ao Senhor, as coisas do Senhor para nossas vidas também, né? Para a gente saber que realmente tudo que a gente tem hoje, a nossa vida, a nossa saúde, os nossos bens, tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor Jesus para nós, que sem Ele nós não teríamos nada, né? E hoje o mundo, o diabo prega ao contrário, né? Que você pode, você acredita em você, que você vai conseguir, mas não, né? Tudo que a gente tem hoje, tudo que nós conseguimos é pelo aval do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, nunca deixe de lembrar isso, que sempre foi Jesus que te deu, que te abençoou, te curou, te salvou, que fez a obra nas suas vidas sempre. Nunca foi por você ou por outras pessoas, mas sim por Jesus, né? Então aqui, falando, aqui já está, em Eclesiastes 5, bem curtinho aqui, aqui a palavra fala, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, o que aqui fala, né? Sobre o que tem a ver com reverência a Deus aqui, a casa do Senhor, né? Tem tudo, né? Porque aqui ele fala para guardar os nossos pés, né? Quando a gente for entrar na casa de Deus. Mas aqui também pode ser para a sua casa, no seu trabalho, onde você estiver entrando, né? Os nossos pés aqui como o primeiro contato, né? Com o chão, com o mundo, as pisadas, tudo que você carrega lá de fora do mundo, você traz nos seus pés, né? Então, aqui ele fala para você guardar o seu pé, né? Então, você guardar tudo, tirar, né? Todo o problema, toda a dificuldade, toda aquela briga que você teve antes de chegar na casa de Deus, ou antes de chegar na tua casa, no trabalho, enfim, onde você estiver entrando, né? Para, respira, deixa tudo para fora, tudo isso, para se entregar, para se lançar para Deus, deixar Deus fazer a obra dele, agir na sua vida, para você ser moldado pelas mãos dele, para que você possa ser quebrantado cada dia mais, cada vez que você entrar na igreja, cada vez que você ouvir a palavra, cada vez que você for adorá-lo, louvá-lo. Então, aqui é uma separação, né? Do mundo para a casa do Senhor, né? Muitas vezes as pessoas tentam trazer o mundo para dentro da igreja com festas, com músicas, mas aqui não, né? Vamos tentar ser santos, vamos nos santificar cada vez mais, né? Porque muitos crentes falavam, né, que Jesus ele andava com muitas pessoas erradas, muitas pessoas que bebiam, que roubavam, que iam atrás dos seus servos, né? Mas eles esqueciam de uma coisa, né? Que essas pessoas que andavam com Jesus, que faziam isso, elas nunca saíram da mesma forma que elas chegavam perto de Jesus. Elas sempre eram transformadas, né? Então Jesus nunca deixou de ser transformado ou ser moldado por essas pessoas, diferentemente, né? Ele que moldava, que transformava, que ensinava essas pessoas a serem pessoas diferentes, serem pessoas mais amorosas, mais abençoadas e que se juntasse ali, né, com o povo dele para servir a obra de Deus, nosso Pai maravilhoso, né? Então, vamos tentar, né, cada dia mais servir como Jesus aqui, ser quebrantados, continuar nessa mesma linha, né, como Jesus fez, né, que as pessoas, quando chegarem próximos a nós, elas possam ser transformadas, né, pelo nosso mover, pelos nossos atos, né, que elas possam ser transformadas. Então, vamos crer aqui com muita oração, muito quebrantar mesmo, cada dia mais, para que possamos ser salvos e levar mais pessoas para o reino de Deus, né? Mais um pouco aqui para frente, que em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, que fala um pouco também dessas pisaduras, né? Vamos dar só um pedacinho aqui.
colocar o óculos. O capítulo 3 aqui de Êxodo, versículo 5, fala: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Muitos aqui já leram várias vezes aqui também, né? Essa passagem, já louvamos a Deus com alguns hinos que pregam essa passagem, né? Que está em Êxodo, né? Então, aqui é uma reverência também, né? A santificação que a gente precisa ter na casa do Senhor, né? Porque tem muita adoração ali, muito louvor, e a gente precisa ter esse temor a Deus também, né? Por tudo que tem envolvido, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Então, uma passagem muito forte aqui também, né? Que a gente tem que entender para poder passar, né? Pelo fogo, pelas provas e conseguir avançar, né? E mais um versículo aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 13, que fala aqui de casa de oração, que fala: a minha casa será chamada de casa de oração. É só esse pedacinho aqui que já é muito forte, né? Se puder falar isso, que a sua casa será chamada de casa de oração, será conhecida como casa de oração. É muito forte, né? Você poder ter uma casa onde a adoração, onde o louvor, ela é reconhecida. É muito bom você saber que onde você pode entrar num quarto, entrar num cômodo da sua casa, entrar num cômodo da igreja, no altar. Você saber que ali é uma casa de oração, onde você clama, onde você pode conversar com Deus, onde você pode buscar Ele sem ter nenhum atrito, nada atrapalhando a sua relação, o seu confiar ali com Deus, né? Então é maravilhoso. A gente precisa buscar isso sempre, né? Buscar essa comunhão com Deus, esse nosso andar, nosso confiar, nosso conversar com Ele diário mesmo, né? Porque é muito complicado. O mundo hoje nos traz muitas distrações em nossas vidas, então isso acaba atrapalhando muito o nosso conviver com Deus. Às vezes você acorda já atrasado, já começa a trabalhar, já vai fazer outras 1001 coisas e acaba esquecendo das coisas de Deus. Às vezes só um acordar, você falar com o Pai 5 minutos ali, pedir para Ele abençoar o seu dia, abençoar o que você for fazer, abençoar a sua família, já é um começo. Então o seu dia vai fluir melhor, sua semana vai ser melhor, mais abençoada. Não que as lutas não venham, mas você vai ter forças para continuar, para lutar, para guerrear e conseguir ter vitória, né? Então acho que esse tempinho para você começar o dia, acorda, fala com Deus, lê um capítulo da Bíblia para poder ter um ensinamento, para conseguir ter o conhecimento, né? Como a pastora vem falando por muito tempo, daqui a algum tempo, alguns dias, não sei, meses, anos, enfim, a palavra mesmo escrita aqui vai ser muito difícil de você ter acesso. Então vamos ler, vamos nos alimentar enquanto nós podemos ter acesso a ela, para que nós possamos decorar, nos lembrar de versículos, capítulos aqui, mensagens de Jesus para as nossas vidas, de Deus, para que quando esses momentos chegarem, a gente não seja enganado pelo diabo, por as pessoas que venham falar o contrário, venham falar do contrário do que a gente já passou tantos anos aqui na igreja, ouvindo na palavra, lendo a palavra, né? Então vamos orar mais a Deus, orar mais ao Senhor Jesus, para que a gente tenha esse convívio com o Senhor, esse relacionamento melhor com Ele, para que possamos, né, nos dedicar, nos santificar cada dia mais, para que quando o grande dia chegar, a gente possamos estar lá com Jesus, adorando, louvando a Ele, felizes
e satisfeitos por tudo que a gente fez aqui nessa terra, por tudo que a gente lutou, por tudo que a gente batalhou aqui contra o diabo, contra as armadilhas dele, pelos laços que o diabo vem trazer para nossas vidas, mas com o Senhor ao nosso lado a gente vence essas batalhas. Que eu já falei da comunhão, do temor do Senhor também, da santidade, que como eu falei, né, a gente precisa nos dedicar para fazer as coisas para Deus, e olhando não só para essa semana, né, mas para esses últimos 6 meses, quanto mais a gente se dedica para Deus, quanto mais nós fazemos as coisas para Ele, nos doamos mesmo as nossas vidas para Ele, né, nos nossos afazeres, ajudando na igreja, doando mão de obra, doando em oferta, em tudo, né? Nossas vidas, Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele nos retribui grandemente em nossas vidas. A gente doa, 1% do nosso tempo, e Ele nos retribui com 100, 200, 300% em nossas vidas, né? Na minha vida não é diferente também. Na semana passada que eu preguei, eu trouxe a palavra, né? Eu contei um milagre na área da saúde, que Deus me curou, Deus mostrou um problema que eu tinha, né? E Deus trouxe a vitória, me curou, e estou aqui hoje falando com vocês, né? E glória a Deus mais uma vez, né? E nessa semana também tem mais outras 2 bênçãos que o Senhor me abençoou, nessa mesma linha de se doar, fazer as coisas para Deus, para o Senhor, né? Ter essa relação mais próxima a Deus, fazendo as coisas para Ele com amor, com vontade, se doando, né? Então, sabemos que o ano de 2022 foi o ano que falaram mesmo que terminou a pandemia, né? Que decretaram que tinham acabado mesmo, e foi um ano bem difícil, né, para o comércio como um todo, né. Eu trabalho numa empresa de varejo, né, de venda de móveis, enfim, e tudo foi bem complicado. Tiveram várias demissões, não só na empresa, mas em outras empresas também de tecnologia, né. Mas Deus abençoou, me segurou lá. Louvo a Ele por isso. E ninguém estava esperando, né, que esse ano tivesse bônus, né, para as pessoas que estavam lá, por conta de um ano difícil que foi o ano de 2022 para o varejo como um todo, né. Mas essa semana a gente recebeu o comunicado que teria um bônus lá de 50% para os funcionários do salário, né? Então, essa semana já fui abençoado, já recebi. Então, já Deus movimentando, né? Onde tem um filho dele, um servo dele, Ele abençoa a empresa, abençoa o local onde você está. E foi uma bênção, né? Bênção de prosperidade que Deus vem abençoando. E também, falando, tem a segunda bênção, que é referente ao trabalho também, né? Tem mais ou menos 1.000 pessoas na empresa, e dessas 1.000 pessoas foram selecionadas 100 pessoas, né? Que os diretores, os donos acreditam que são funcionários que eles acreditam e esperam que continue por muito tempo na empresa, né? E eu fui uma dessas pessoas escolhidas, glória a Deus, né? Mostrando mais uma vez que o Senhor, quando você está com o Senhor, Ele pode mudar a sua história, mudar as suas vidas. Então, dessas 100 pessoas foram escolhidas, e também foram, com isso, né, eles deram um lote de ações. Então, como a minha empresa é uma empresa de capital aberto, né, tem ações na bolsa, eles deram para essas pessoas um lote de ações também, para você ficar no mínimo 5 anos na empresa, né? Aí, se você quiser negociar no futuro essas ações, você pode negociar. Então, foi uma bênção também.
uma bênção financeira também por conta de que são ações negociadas na bolsa, né? Então é um valor considerável também que Deus abençoou na minha vida. Então é só vitória mesmo, como eu falei. Foi uma semana difícil, conturbada, diversos problemas, mas no final dela, quinta, sexta-feira, vem essas vitórias, né? Então é mais do que aquilo que a gente vem falando. Persista, continue com o Senhor, continue fazendo as obras dele. Mesmo que você tenha adversidades, dificuldades na sua vida, continua crendo, continua orando, buscando ao Senhor, falando com Ele, pedindo direções para o Senhor, pedindo direções do que fazer, de como agir, de como você se portar, que Ele vai te ouvir, vai te orientar, vai te capacitar para você fazer as coisas da melhor forma possível, da melhor forma que Ele pretende. Então, é só acreditar, continuar falando com Deus, servindo a Ele, né? Como eu falei, nas suas casas, não deixando que o diabo venha a entrar. Então, quando você estiver vindo da rua, entrar na sua casa, já começa a louvar, já começa a adorar ao Senhor, a falar com Ele, conversar com Ele, não dar nenhuma brecha para o diabo na sua vida, né? Não deixar que ele entre por nenhum dos espaços, nenhuma frestinha. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o mundo é complicado lá fora, tem várias dificuldades, várias distrações no nosso dia a dia, na nossa vida, mas a gente precisa persistir, precisa perseverar, que a gente sabe que a vitória vem, que o Senhor Jesus é conosco, Ele faz maravilhas nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, e onde tem um servo dele, Ele pode mudar a história. Então é isso. Graças a Deus. Sejam abençoados.